São das malas encantadas os versos de fantasia, as mais belas poesias nos cordéis são recitadas, as rimas são despertadas pelas vozes dos artistas e diante de nossas vistas descortinam-se as belezas, são poéticas proezas dos poetas cordelistas. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Resistir. Eu sou Júlia Giovana. E eu sou Yuri Gomes. É um prazer estar aqui mais uma vez para dar voz a quem está sendo esquecido. E hoje, dando continuidade à nossa série sobre tradição regional, nós vamos ter um papo pra lá de especial sobre a literatura de cordel, né, Yuri? Exatamente, Júlia. Hoje nós resistimos por esse gênero literário que é tipicamente brasileiro, tipicamente nordestino e considerado um patrimônio imaterial do nosso povo. Expressão tipicamente nordestina, o cordel tem como características principais a métrica, a rima e a oração. Seus temas são os mais variados, mas é possível dizer que o dia a dia do povo pobre ganha sempre destaque. É a rotina das lavadeiras, dos vaqueiros, do agricultor, dos trabalhadores. E para nos ajudar a contar a história do cordel e como essa tradição vem resistindo ao tempo, nós trouxemos uma convidada muito especial, Stephanie Souza, cordelista e estudante de jornalismo. Olá, Stephanie. Olá, pessoal. Já quero agradecer demais pelo convite e com certeza vai ser um bate-papo muito bom. Bom, eu queria que a gente começasse conversando um pouquinho sobre a origem do cordel. Muita gente não sabe, mas o cordel ele tem uma origem bastante antiga. Ela vem de uma tradição europeia, né, de vários locais e de vários povos diferentes. É uma mistura de cantos e vozes, das tradições orais dos árabes, dos judeus. E apesar dessa influência nordestina, o cordel nordestino tem toda uma configuração única e original brasileira, do Nordeste, não é, Stephanie? Quais traços você acha que são mais característicos, mais marcantes do cordel? Bom, como foi muito bem dito por vocês, a origem em si não é brasileira, não é nordestina, ela vem dos portugueses, pelos chamados trovedores. Eu acredito que os traços principais, mais marcantes, são as histórias. Esses trovedores, eles vinham trazendo uma realidade europeia, cantando rimas que não condiziam com a realidade do povo nordestino, do povo brasileiro. Então, quando a literatura de cordel foi adaptada por nós, ela trouxe realidades vividas por nós. Então, a métrica em si, tecnicamente falando do cordel, métrica, rima, oração, ela foi configurada realmente com base nesse cantado dos trovedores portugueses. Mas o que trouxe essa marca nordestina foi justamente as temáticas, as histórias que foram trazidas através dos poetas na literatura de cordel, junto a isso a oração, que é fundamental porque traz o nosso sotaque, o nosso jeito de falar, a nossa linguagem mesmo nordestina. Stephanie, eu fiquei com uma curiosidade, assim, como que se deu o seu envolvimento, né, com o cordel, quando ele começou? Bom, meu interesse pela literatura de cordel surgiu ainda na infância. O meu pai gostava muito de ouvir um cordelista e também cantor chamado Amazã. Mas aí no ensino médio, em 2017, eu tive 2 professores poetas cordelistas. Então eu fui participar da oficina, mas sem pretensão nenhuma de escrever, de declamar, de nada disso. Eu só queria mesmo aprender. E eu disse, tá, vou escrever. Demoraram dias, semanas, foram 3 meses de oficina, eu demorei 3 meses para escrever um cordel. E aí, até então, eu não me via cordelista. Mesmo tendo escrito um cordel, não era uma coisa que eu achava que eu tinha jeito. Até que eu declamei pela primeira vez. Quando eu declamei numa roda de cordel para apresentar os projetos da oficina, foi que eu vi o impacto que a arte em forma de cordel tem no outro. E foi naquele momento que eu vi que eu não só levava jeito, como estava me tornando e me descobrindo uma poeta cordelista. Nas nossas pesquisas, a gente viu que Ariano Suassuna falava sobre o cordel, que é uma das artes mais genuínas do Brasil. Que ele coloca, assim, uma citação dele, que é uma literatura produzida pelo popular, pelas pessoas populares, para as pessoas populares, sobre o dia a dia das pessoas populares, né? Então, de que forma você vê hoje o cordel retratando essa realidade das pessoas, do dia a dia, assim, do popular, das pessoas? O mestre Suassuna acertou muito nessa colocação, como em todo o trabalho dele com a literatura do cordel, né? Um mestre pra gente, principalmente porque
me recordo de um dos motivos que me fizeram se encantar pelo cordel na infância. Porque a história que eu ouvia junto com meu pai, que a Amazã contava, não era uma história distante. Eu não conhecia Mané Pipoca, de um cordel que ele tem sobre um personagem nordestino que é muito esperto, como se fosse o nosso Chicó, de O Alto da Compadecida. Eu não conhecia Mané Pipoca, mas eu tinha um vizinho que tinha a mesma personalidade de Mané Pipoca. Então, as histórias que eram contadas não eram distantes, não eram estrangeiras. Eram a realidade do meu dia a dia, que eu via e que eu vivenciava. Então, você se sente representado quando você escuta alguém falar sobre a sua história. E Ariano Suassuna diz que somente pessoas populares podem genuinamente fazer literatura de cordel, porque só uma pessoa pobre do interior do Nordeste sabe o que outra pessoa pobre do interior do Nordeste passa e já passou. Então, trazer essa realidade, sendo do povo para o povo, é uma poética proeza que só a gente consegue fazer. Diante de tudo isso, eu queria saber quais são tuas expectativas para o futuro do cordel no Brasil, né? Bom, toda essa tecnologia que o mundo vem rapidamente construindo, ela com certeza é uma forte aliada para a literatura de cordel, porque trazendo para o contexto moderno, é como se a literatura de cordel fosse um trabalho mais rústico, porque eu, por exemplo, escrevo meus versos aqui, no papel e na caneta. Eu não gosto de estar escrevendo em computador, em celular. Então, o folheto de cordel, né? A gente tem em mãos um folhetinho com a capa que é feita com xilogravura, que é talhada à mão e depois impressa em um papel, num pedaço de madeira. Então é um trabalho mais rústico e mais artesanal, que trazendo para o contexto moderno precisa ser adaptado. Então essa modernidade, ela vem como uma aliada muito forte, justamente para que o cordel ele não fique no jeito de fazer do passado, mas consiga se adaptar ao presente e ao futuro e continue existindo. Sem dúvida, Stephanie. E, assim, para encerrar, você poderia recitar alguns versos seus, para deixar todo mundo de olho brilhando, dos olhos brilhando? Eu trouxe aqui 2 décimas, já que esse episódio do podcast fala muito sobre resistir. Eu acho que resistir na literatura de cordel é você ser poeta, você ser cordelista, você, apesar dos pesares, das dores, dos baques, conseguir seguir com a literatura e fazendo por amor e porque gosta. Então, essas 2 décimas têm a ver com esse entrelaço, porque depois que eu me descobri poeta cordelista, eu percebi que são coisas indissociáveis, eu e a literatura de cordel. Nós somos um só, e não é um sentimento só meu, mas de outros poetas que também compartilham dessa arte. E essas décimas, elas dizem o seguinte: eu sou a voz do versejo nordestino no sotaque matuto e arrastado. Sou poema na feira declamado, exaltando o trabalho campesino. Sou a rima do verso peregrino que passeia na cena do sertão. Sou folheto entalhado pela mão na peleja poética de um artista. Sou poeta chamado cordelista, relisservo da própria inspiração. Minha vida entrelaça nos meus versos como a rama de mato retorcida. A palavra que brota é proferida nos recantos imundos mais diversos. Nas estrofes residem multiversos oriundos da minha inspiração. Um poema que vem do coração ilumina a beleza que descerra. Enquanto houver poesia nessa terra, uma luz brilhará na escuridão. Perfeito. Perfeito. Eu podia não falar mais nada, né, pra gente encerrar esse episódio, mas com esse maravilhoso cordel que nós encerramos o Pode Resistir de hoje. A gente agradece novamente por topar participar, foi incrível. Tenho certeza que Yuri gostou e que nossos ouvintes também vão adorar. E vão sair desse episódio com um novo olhar sobre esse gênero tão bonito, tão importante e que continua existindo e resistindo. Nordeste e Brasil afora, né? Muito obrigada novamente. Eu que agradeço de coração pelo convite. Foi um prazer imenso falar um pouco da nossa arte e que as outras pessoas que irão ouvir esse podcast se sintam também na responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigado, Stephanie. É isso, gente. Agradecemos pela audiência e até o próximo episódio. Até lá.